Vai começar mais um podcast, o Agro Tem Voz aqui na Band FM. Vem com a gente ficar bem informado. Hoje vamos falar do Sicoob Crédito. Vamos falar de crédito rural, vamos falar de agronegócio, vamos falar de cooperativismo. E eu estou aqui com o Renato Costa Esperidião Júnior, conselheiro da administração do Sicoob Crédito. Muito prazer, Renato, por tirar um tempo para vir aqui no Agro Tem Voz, para conversar com um produtor e produtora rural que está lá dentro da porteira, que precisa entender mais sobre crédito rural, que precisa entender mais sobre o cooperativismo, que precisa entender mais sobre esse plano safra 2026-2027, até onde ele pode ir, até onde ele tem que pisar no freio. Isso tudo você vai nos orientar. Nós vamos conversar para que o produtor rural, lá dentro da porteira, assista e tome as melhores decisões. Muito obrigado por participar aqui do Agro Tem Voz. Eu que agradeço, Sebastião. Obrigado pelo convite, né? É muito bom poder estar aqui, levar um pouquinho da nossa experiência que a gente adquiriu nesses últimos anos como conselheiro do Sicoob Crédito e como produtor rural principalmente, né? A gente sempre fala que para você falar bem de alguma causa, você precisa estar dentro dela e ter conhecimento disso, né? E o agro, como a maioria dos setores, exige esse conhecimento de causa e é isso que a gente tenta levar um pouquinho para os nossos cooperados do Sicoob. Produtor e produtora rural, a gente falou conselheiro, mas antes dele ser conselheiro, ele é produtor rural. Ele vive o que você passa aí dentro. E a partir desse momento que ele viveu aí, a situação, dificuldade com crédito, ele foi convidado a ser conselheiro do Sicoob, é isso? Isso mesmo, Sebastião. Esse convite surgiu com a incorporação de uma cooperativa de crédito rural que tinha, que era o Sicoob SGPA, que era da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, que funciona até hoje em uma unidade nossa lá dentro do parque. E o Sicoob Crédito houve a incorporação, e nessa incorporação eu fui convidado, como produtor rural, a fazer parte e levar um pouco da vivência e dos problemas que nós, como produtores rurais, enfrentamos na hora de adquirir o crédito, né? Na hora da gente ter acesso a um crédito mais viável para a nossa situação, né? Então, eu sou muito honrado com o Sicoob Crédito, de ter nos dado essa chance, né, de, nessa absorção das cooperativas, ter dado voz ativa ao produtor rural. Renato, quando nós falamos do Sicoob, nós estamos falando do agronegócio como todo, o antes, o dentro da porteira, nós falamos do início da plantação, do crédito, até que o alimento, o grão, chegue para o consumidor. Mas o que o Sicoob tem de diferente em relação ao agronegócio? O que é o agronegócio para o Sicoob, na sua visão de produtor e agora conselheiro? Bom, a primeira coisa é que o Sicoob tem um entendimento, né, uma vivência maior do cooperado. Eu falo que o cooperado ele não é um cliente qualquer, ele é dono do banco, ele é o proprietário. E ele, como dono do banco, ele precisa ter voz ativa. E é isso que ele encontra no Sicoob. Várias outras instituições atuam no agro, mas de uma forma que quer levar um produto financeiro. Muito mais do que esse produto financeiro, o Sicoob pensa em levar uma solução que seja aplicável e que seja rentável ao produtor. Por quê? Porque nada de adianta a gente levar um produto financeiro onde tem uma rentabilidade para o banco, mas que sacrifique o produtor, que é o dono da instituição. Então, o nosso primeiro passo é pensar numa solução onde a cooperativa ela tem a rentabilidade econômica que todo o ecossistema exige, mas principalmente que seja viável aquele produtor que está fazendo uso daquele dinheiro, daquela verba. Que esse dinheiro chegue, né, e que ele consiga pagar. Né, que eu sempre falo, o dinheiro tem que primeiro que o dinheiro tem que chegar, e às vezes é uma dificuldade desse dinheiro chegar, né, Renato? O produtor ele fica meio perdido em relação ao crédito. O cooperado não, o cooperado ele tem assistência do Sicoob, o Sicoob está sempre levando novidades para ele. É diferente aí em relação a uma outra instituição bancária que não tem aí, que tem cliente, não cooperado, né? A primeira coisa que a gente sempre fala é que o Sicoob, ele não é um banco sistêmico. Sim. Né? Primeiro, tudo que puder ser feito, vai ser feito por cooperado. Sim. A gente brinca entre nós, produtores, que o Banco do Brasil, você chega para falar com o gerente, quando ele quer te dizer ou não, ele fala, não, o sistema não permite. Sim. O sistema não aceita, né? E no nosso não, né? A gente tenta entender o que o cooperado precisa para a gente buscar uma solução junto. Tem coisas que realmente não são viáveis, não tem como ser feito, mas isso é falar das claras, né?
E tudo Você na mesa, né? Coloca na mesa. Isso, e a gente tenta buscar uma solução junto. Sim. Ó, a gente não consegue dessa forma, mas nós temos outra forma. Nós estamos passando por um momento com as taxas de juros muito altas, né? E isso em todos os setores, né? A conjuntura econômica, a taxa Selic acima de 14%, o maior índice quase que nós já tivemos nos últimos anos, né? E essa taxa, tanto para o produtor, para qualquer tipo de empresário hoje, ela é difícil de absorver, né? Então a gente tenta trazer outras soluções. Uma solução muito boa que o Sicoob encontrou, que está dando certo para quem precisa fazer o investimento, são os consórcios. Hoje nós temos uma menor taxa de administração do consórcio. Quando você paga taxas de financiamento aí na casa de 1,5, 1,6 ao mês, nós temos consórcio com 0,2, 0,3 ao mês, né? Agora, precisa de uma programação? Precisa. A gente coloca um lance embutido, a gente vê a realidade, quando que o produtor vai precisar daquela máquina, para quando que ele pode disponibilizar aquele lance, né? Então a gente tenta estruturar uma operação para o cooperado. A gente não quer só fazer a operação para ele, vamos dizer assim, ganhar o dinheiro dele na operação financeira. Não, nós temos a responsabilidade de servir aquele crédito, mas de saber que aquele crédito vai estar ajudando ele a sair de uma situação e não colocar ele numa situação de dificuldade. Uma situação para alavancar, né? Para alavancar e não para poder, lá na frente, a gente brinca assim, nós não podemos dar corda para ele poder se enforcar. Sim. Né? Então, nessa conjuntura de juros muito altos, nós temos que procurar qual que é a melhor solução. E se realmente o financiamento às vezes é a melhor solução. Já teve caso da gente conversar com o produtor e ele entender, falar, olha, vocês me alertaram que nesse momento o empréstimo não é a melhor. Me marcou muito a fala dele, né, que ele virou e falou assim, olha, vocês me mostraram entender que agora eu preciso fazer o básico bem feito. Não é hora de eu investir, é hora de eu focar dentro da minha propriedade e eu otimizar o que eu já tenho, né? Para num segundo momento, quando as taxas estiverem mais propícias, né? Quando tudo estiver mais favorável, eu poder dar um segundo passo de expansão. E aquilo me marcou, né? Porque mostrou essa relação de cumplicidade entre o cooperado, o cliente e o banco, né? Nós não estamos ali só para poder emprestar, né? Nós estamos ali para fazer o melhor, né? Isso é muito importante, quando um cooperado ele coloca essa situação, porque ele mostra que ele teve uma visão totalmente diferente. Ele foi lá para pegar o empréstimo. Isso. Ele foi lá para eu preciso do dinheiro. E aí conversa vai, conversa vem, e falou, opa, eu preciso organizar a casa. Isso. E aí vocês conversando, deu uma limpeza na visão dele, para ele poder fazer outras coisas. É por isso que isso o banco não faz. O banco não faz. Vai só enviar o empréstimo. Ele não quer saber o que vai acontecer dali para frente. Né? A partir do momento que o cadastro passou, Sim. que o nome passou, ele quer emprestar quanto mais melhor. Né? E a gente tem que ter essa responsabilidade financeira com o nosso cooperado. Nós precisamos trocar ideia, achar a melhor saída, ver se aquele é o momento ideal de fazer aquilo. Né? Da mesma forma que a gente está falando de empréstimo, a gente tem muito produtor, às vezes, que está capitalizado e quer fazer uma melhor aplicação. Sim. Né? Então, a gente tem também que entender se aquele momento é o melhor momento de fazer a aplicação, que tipo de aplicação, né? Qual que é o objetivo dessa aplicação, para quando ele vai precisar daquele crédito, se é um capital que ele quer deixar disponível para comprar uma fazenda vizinha, um negócio de oportunidade. Então, o nosso papel do Sicoob é levar informação. Né? E para a gente levar informação, a gente precisa conhecer o dia a dia do nosso cooperado, o dia a dia do nosso produtor. Então, até porque o produtor, o cooperado forte, o Sicoob vai estar forte também. O Sicoob forte. Né? Nós somos feitos de cooperados. Os Sim. cooperados estando fortes, o nosso sistema está forte. Né? Na contramão do sistema financeiro hoje, que você vai no Banco do Brasil, no Bradesco, são as maiores instituições que atuam principalmente no agro, eles estão cada dia mais impessoais, cada dia mais digitalizados. Distante do cooperado. E nós fazemos o caminho oposto. Contado. Nós fazemos questão de ir lá te fazer uma visita na sua fazenda, de ver se aquele dinheiro que você pegou conosco está sendo bem empregado. Né? Isso não é uma fiscalização, isso é um acompanhamento. Né? A gente não quer levar isso como uma questão de punidade, pelo contrário, nós queremos lá conhecer. E o mais bacana do Sicoob hoje é que nós somos parceiros de vários dias de campo para poder retratar que aquela realidade, quando bem aplicada, aquele capital, quando bem aplicado,
ele tem um viés tanto financeiro quanto social produtivo, e nós precisamos mostrar isso para outros produtores, que é capaz de pegar um dinheiro com responsabilidade financeira, quando ele bem aplicado, ele dá um retorno financeiro satisfatório para o cooperado e para todo o ecossistema da cadeia do agronegócio. E aí, quando você falou do sistema, ajudar o cooperado, mas atingir o social é muito importante, porque quando fortalece, né, o rural, fortalece o agro, está fortalecendo todo o urbano também. Nós sabemos que nosso interior ele é focado no agronegócio. Sebastião, é bacana a gente fazer essa comparação, porque como que o Sicoob não pensa só no lado financeiro, eu vou te dar o caso da nossa instituição, em 2 municípios, nós somos a única instituição financeira do município, que é Varjão e Cristianópolis, né? Então, são agências pequenas que, do ponto de vista, às vezes, financeiro, econômico, não seria o melhor dos negócios para nós. Às vezes, uma operação pequena que demanda tempo, mas nós temos uma questão de gratidão e de comprometimento com o produtor rural que está naquela região. Nós precisamos estar presente, levando solução financeira para ele, né? Tem que estar perto, né? Nós temos que estar junto da comunidade. Esse é o lado social que o Sicoob tenta fazer e tenta desenvolver também, né? Nós temos essa postura, nós temos esse caminho de levar soluções financeiras a quem pode, como são grandes empresários, grandes pecuaristas, mas também a quem não tem acesso, para quem, às vezes, os grandes bancos não têm interesse nenhum, né? E nós tentamos estar presente em todas essas comunidades. Pequeno, médio, grande, qualquer um que está trabalhando no agronegócio, dentro da terra, o Sicoob tem interesse de auxiliar. Ele como cooperado, fortalecendo o cooperado e toda a comunidade, né? Quando a gente fala não só do rural, né? Hoje o Sicoob atende em todo, mas a metodologia é a mesma, né? De saber que o cooperado é a parte principal e que nós temos que oferecer soluções para esses, que seja empresários pequenos, médios, grandes, né? Pessoas físicas, né? Profissionais autônomos, né? Então, a gente quer levar essa questão aonde ele sinta não a necessidade, mas ele sinta o prazer em estar com a gente, né? Eu costumo falar que nem sempre, no momento de dificuldade, a instituição financeira ela é bem vista, né? Sim. Às vezes a pessoa não tem outra saída, mas no nosso caso não. No nosso caso a gente precisa levar um pouco mais de conforto, até nesse momento de mais necessidade, né, que a pessoa às vezes atravessa, e às vezes vê o banco como essa válvula de escape, e realmente, né, nós estamos ali para ajudar quem precisa com uma forma responsável. Então esse é o papel do Sicoob. E nós, produtores rurais, que eu também sou, nós precisamos do banco para fomentar nossa atividade. É normal, a gente precisa para a gente plantar, para a gente comprar gado, para a gente fazer o giro. A gente precisa do mercado, né? Precisa do dinheiro financeiro, não adianta, porque nosso trabalho é conforme a gente tem crédito. Às vezes a pessoa, quando ela está sem crédito, ele fica desacreditado. Ele pensa, agora, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou tocar essa safra? Ainda mais no nosso setor, né, Sebastião? Onde no nosso setor a gente depende de vários tipos de intempéries, né? A gente está falando das questões climáticas. Sim, o Ninho, né? Que ninguém sabe, né? Super El Ninho, está preocupando todo mundo. Como são os efeitos? O nosso efeito para o produtor, ele é um efeito direto, né? Aí você me falou de problema agora de Irã, de Iraque, de Rússia, de canal de Hormuz, que agora teve um problema recentemente. Isso afetou diretamente o produtor aqui, que às vezes não tem ligação nenhuma com tudo isso. Nem sabe o que está acontecendo lá. Não sabe o que está acontecendo e sofreu impacto. Por quê? Porque na hora que ele foi comprar o adubo, ele viu que a ureia, que é feita de petróleo, subiu, dobrou de preço, né? E o produto? Será que o produto acompanha? Né? E aí, muitas vezes a gente precisa ter um fôlego para poder aguentar, atravessar esses momentos de incerteza. E a instituição financeira precisa ter esse entendimento. Se é um banco que não tem esse entendimento do cooperativismo, não tem esse entendimento do próximo, muitas vezes ele quer receber a parte dele e pronto. E não está muito preocupado com o que o produtor está passando, o que o cooperado está passando. O Sicoob não. O Sicoob ele tem um olhar crítico quanto a isso. Prova disso que em algumas situações houve recentemente vários pedidos de renegociação e a gente sentou com cada produtor e estudou caso a caso, né, e tentou ajudar da melhor maneira possível, né? Vamos ver o que está acontecendo, né? Isso, né? O que aconteceu? Aonde você errou?
né? Será que se a gente consertar isso aqui, o seu fluxo, a gente consegue pagar esse parcelamento? Ou a gente precisa rever o seu negócio? Precisa rever a sua situação, né? Então, sim, a gente precisa entender que houve uma boa-fé. O produtor, geralmente, a gente costuma falar que ele é uma pessoa do bem, né? Sim. Ele é uma pessoa do bem, ele não está ali para poder dar o cano no banco, para poder dar o cano na empresa, pelo contrário. Ele quer poder produzir e pagar, mas a rentabilidade ou alguma circunstância faz com que essa rentabilidade, às vezes, seja negativa, né? O momento de troca de um garrote para um bezerro não é relativo, ou o preço do leite cai muito, onde a ração que ele está dando fica inviável, né? Então, ele precisa entender. E a gente, com convênio, como o Senai, o Sebrae, né, a Emater, a gente tenta levar também soluções que o produtor precisa, né, para poder entender se a atividade dele está dando a rentabilidade que ele precisa para pagar o financiamento, para poder ele sobreviver. Né? Até para ele colocar a conta em dia, né? Porque tem muitos produtores que também eles não entendem qual o caixa da fazenda. Esse dia eu estava conversando com um produtor, né? E ele falou assim, olha, eu peguei esse crédito para comprar as vacas de leite. Sim. E aí, eu tenho 1 ano de prazo para poder pagar a metade e no segundo ano eu tenho que quitar. Então ele tem que pagar 50% no primeiro ano, só que o leite, a produção dele, tirando a ração, tirando o sobrevivo dele, o que sobra, não paga os 50%, que é a primeira parcela. Como é que ele tem que fazer então? Ele tem que vender o gado. Se ele vende o gado, ele mata a galinha dos ovos de ouro dele. Então ele acabou com o negócio dele. Né? Então esse crédito de 1 e 2 anos foi errado para essa atividade. Mais longo, né? Teria que ter sido um crédito no mínimo de 5 anos, onde a produção de leite, a questão da rentabilidade do negócio pagaria as parcelas. As crias ajudaria a pagar as parcelas. Da forma que ele tirou, ele foi muito mal assessorado, porque ele tirou um crédito onde a atividade que ele está exercendo não rentabiliza para ele poder pagar. Né? Então foi um crédito concedido errado lá. E nós chegamos na mesa e renegociamos a dívida dele para 5 anos. Né? Então, dividimos mais ou menos a dívida em 20% ao ano, onde a rentabilidade do negócio dele vai pagar, e no final ele sobrou com a galinha. Ele sobrou com o negócio. Ele não pode ficar sem o negócio dele, né? Você entendeu? Ele sobrou com o negócio. Porque se você emprestar o dinheiro com 1 ano, ele tem o dinheiro para comprar o gado, mas ele tem que vender o gado para poder pagar. Ué. Acabou, ué. Acabou o negócio. Então, você só deu a corda para ele poder enforcar daqui 1 ano. Só. Você entendeu? Só piorou a situação, para falar a verdade. Piorou a situação. Porque ele teve esperança em 1 ano, trabalhando. E não é só isso, ele montou uma estrutura. Né? Ele teve que investir em uma ordenha, ele teve que investir em outras coisas aonde não deu tempo de diluir aquele investimento. Né? Então essa é uma preocupação que o Sicoob tem. Hoje, por isso que a gente fala que a gente tem que sentar com cada produtor, saber a realidade dele, saber se aquilo que ele vai usar o dinheiro paga, né? Ele tem uma rentabilidade capaz de pagar o investimento. Conhecer, né, o que ele está passando. Essa semana lá em Itaberaí, estava lá no domingo dos pais, e a conversa, o feijão, né? O feijão, ele quebra o negro e deixa o negro rico, né? E o caboclo lá de Itaberaí não vendeu o feijão a 400 conto e o feijão caiu. E meu pai estava contrariado, porque esse caboclo é amigo dele, falava assim, mas não tem base, o feijão caiu por 250. Eu falei, é danado, o produtor... Né? Mas isso, a gente tem a obrigação de levar um pouco mais de conhecimento. Sim. Né? Porque hoje você tem as travas, você tem um mercado futuro aí. Que é essencial o produtor conhecer. Então vamos travar pelo menos o custo. Se ele tivesse travado o custo a R$400, a lucratividade dele, a gente... Olha, eu tenho 20% de lucratividade, 80% do meu custo. Então vamos travar o custo? Eu estou tranquilo. Se a minha lucratividade tiver a 400, ótimo. Mas eu posso esperar ela chegar a 800? Eu posso contar que ela caia a 200? É a minha lucratividade. Né? Isso vai ter um impacto muito menor. O problema porque você pegou só no lucro, né? O problema é o produtor que tinha um custo de 80% com a saca de 400 e quando ela caiu para 250, o custo dele extrapolou 100%. Sim. Quer dizer que ele tem que pagar tudo e ainda vai ficar devendo o custo de produção. Então isso é falta de conhecimento. E é essa proposta que o Sicoob tende a cada dia a levar o cooperado. Né? Esse sistema de parceria, aonde o Sicoob entende perfeitamente que para ele estar ganhando, o produtor tem que estar ganhando também. Né? Então essa preocupação é que nós temos e é isso que a gente tenta levar ao produtor.
né? Hoje nós temos questão de seguro climático, né? É um produto que às vezes ainda não é o ideal que a gente gostaria como produtor, porque é um produto ainda caro às vezes, né? Mas ele nos dá uma segurança. Então é o primeiro ano que eu estou plantando feijão, eu conheço as atividades, eu conheço os riscos do negócio, então vai compensar, eu vou colocar aí 5, 6% no meu custo de seguro. Sim. Né? O preço tá bom? Como é que está o mercado futuro? Tem perspectiva de subir? Tem. Ah, mas eu vou trabalhar seguro. Eu vou travar pelo menos o meu custo de produção. E aí, se tem perspectiva, a minha margem eu vou deixá-la flutuar. Né? Então, o produtor precisa. E isso também, aí vai na capacitação do produtor a cada dia. Né? O produtor ele tem que cada dia mais ir para estudar, ver como é que está o mercado. Às vezes eu falo para você, eu falo muito do mercado, eu falo muito dos preços, do mercado futuro, e eu falo para o produtor e para a produtora, não adianta, você vai ter que entender o mercado. Você vai ter que entender o que está acontecendo em volta para poder ficar nesse mercado. Cada dia está mais complicado e você tem que entender, porque cada dia o ganho está mínimo. Eu lembro meu avô na fazenda em Hidrolândia, há 20 anos atrás, ele deixava a boiada lá, vendia e falava assim, o melhor negócio do mundo, tô rico. Faz hoje. Quebra. Segundo, terceiro ano, fechou. As margens diminuíram muito. Demais. Né? Então, essas margens hoje, ela precisa de uma maior rotatividade, precisa de um maior conhecimento, precisa diminuir os custos, né? E acaba que também, com o aumento da produtividade, fez com que a gente tivesse que investir mais. Então, isso acarretou um custo de investimento maior e um custo de profissionalização e mecanização maior. Né? Isso tem um custo. Tem. Né? Antigamente, o cara tirava 100 litros de leite, 300 litros, na mão. Hoje, ninguém quer tirar na mão, ele não acha mão de obra para fazer isso mais. Né? Ele tem que colocar uma ordenha para tirar os 300 litros. Só que a ordenha, com 300 litros, ela não se paga. Então, aí ele é obrigado a tirar 1.000 litros. Aí 1.000 litros, você tem que ter mais vaca, mais mão de obra, mais comida, mais investimento. Então, acaba que o próprio setor, com a diminuição da margem, fez que o produtor se alavancasse e tivesse que crescer seu negócio. Né? Ele tinha duas saídas, a gente brinca, né? Que ou ele muda para dentro da fazenda mais a família, né? E vive do negócio lá, ou senão, ele tem que se tornar uma indústria. Esse meio termo, hoje ele não consegue sobreviver, né? E aí isso precisa do entendimento, igual você falou. A minha terceira geração vem do agro. Meu avô, meu bisavô. Se eu for tocar da forma que ele tocava o negócio dele, né? Primeiro, que eu não vivo lá. Ele morava lá dentro. Então começa daí, né? Hoje eu quero me dar o luxo de morar na cidade, de morar num apartamento bom. Isso tem um custo. E quem tem que pagar isso é a fazenda? Né? Antes não tinha nada desse custo. Não tinha esse custo. Né? Eu não tinha... Ele andava a cavalo. Hoje eu quero andar de carro, quero andar de avião. Isso tem um custo. Tem um custo. Né? Então, a atividade mudou, o nosso negócio mudou e a gente não percebe isso às vezes. Por isso que essa profissionalização, ela precisa vir para o agro. Né? Por quê? Porque da mesma forma o agro evoluiu nesse período e nós precisamos evoluir também. Né? Então, o meu avô tocava de uma forma, né? O meu pai não era de fazenda, né? Minha mãe que nasceu na fazenda, mas ela saiu da fazenda com 16 anos, foi formar em odontologia, ela partiu para outro lado, né? Para outro lado. Então, quando ela herdou uma chácara, ela já tocava de uma maneira diferente. Por quê? Porque ela não dependia exclusivamente daquilo. Ela tinha uma outra fonte de renda, então ela tocava aquilo como um complemento de renda, né? Então é um outro modelo de negócio. Eu já não. Eu vivo do negócio, eu não tenho outra fonte de renda que não seja o agro. Né? Mas não adianta eu querer viver igual meu avô, porque eu não estou lá dentro, eu não moro lá, né? A minha despesa é muito maior, o meu custo de vida é muito maior que o dele, então eu preciso adaptar o meu negócio para o meu padrão, para a minha realidade. E hoje a porcentagem é menor. E a margem é muito menor. Não é que a margem também é muito maior, é o que eu estou te falando, é porque a gente faz muito mais coisas que eles aumenta não faziam. Aumenta os custos, né? Ué. Né? É o que eu estou te falando, ele morava lá dentro, ele tinha um ajudante. Né? Ele fazia tudo, né? Ele fazia tudo, né? Eu me dou o luxo de ter um gerente, eu me dou o luxo de, além do gerente, eu ter outros funcionários. Isso tem um custo para a atividade. Eu preciso entender isso, né? O produtor precisa entender. Eu não quero viver lá, eu não quero pegar no dia a dia, minha família não pode estar junto. Ótimo. E quanto que isso me custa? A atividade que eu estou fazendo, a atividade que eu estou fazendo me rentabiliza a fazer isso, né? E a gente viu grandes grupos
e outros médios também do agronegócio pedir recuperação judicial nesses últimos anos. Por quê? Porque não entenderam isso, né? Não entenderam que a atividade é uma atividade de margem muito baixa e que tudo que você agrega nela come da sua margem, né? Então você precisa ser mais efetivo a cada dia ou ter um crescimento maior onde o tamanho da operação pague a sua estrutura, né? Eu comentei com você que hoje nós temos uma transportadora, né, a Locar, e eu tinha 2 caminhões, né? E esses 2 caminhões começou a me dar muito mais despesa do que receita. Por quê? Eu tive que colocar uma pessoa para tomar conta dos caminhões, para controlar combustível. Eu falei, opa, peraí, ou eu preciso vender, ou eu preciso profissionalizar esse negócio. Ou eu aumento, né? Aí eu fiz uma sociedade, chamei uma outra pessoa que também tinha 2 caminhões, nós começamos com 4 caminhões. Hoje nós temos 60 e poucos caminhões. Então nós temos uma estrutura, a mesma estrutura que eu precisava para tomar conta dos 4, ela toma conta hoje dos 60, né? Então você precisa estudar, estruturar o seu negócio para que ele absorva esse aumento, né, da capacidade produtiva. Você tem que entender o seu negócio para ver qual caminho que você vai seguir. Isso. Não adianta, se eu planto feijão, eu tenho que saber tudo do feijão, do mercado de feijão. Se eu mexo com boi, eu vou ter que saber tudo de boi. Eu mexo com frango lá, eu fico o dia inteirinho puxando saco de Zé Garrote, porque eu entrego para ele. Se ele judiar, vai judiar de mim. Então eu tenho que entender, eu tenho que ir no congresso de frango, eu tenho que saber qual genética, eu tenho que saber do ganho, eu tenho que saber como que eu vou fechar meu galpão. Então não é só meu granjeiro. E as margens, Sebastião, elas são proporcionais tanto ao risco que você assume, quanto ao investimento que você faz. Sim. Ao seu tamanho. Sim. Você precisa entender isso. A margem do meu avô, quando ele tocava o gado, era altíssima. Por quê? Porque ele não tinha uma estrutura tão pesada como a que eu tenho hoje, né? Então, para mim poder justificar esse aumento, né, dessa estrutura, eu tenho que ter volume, né? A minha margem ficou desse tamanhozinho, né? Então, para mim poder ter alguma receita que justifica, eu tenho que aumentar o multiplicador. Eu tenho que aumentar de tamanho, né? Então, você tem que aumentar a produtividade também por área, né? Ele vivia como uma pessoa bem-sucedida, tendo lá 200, 300 vacas. Ele formou 4 filhas mulheres em faculdade, tendo 200, 300 vacas. Hoje, a pessoa que tem 200, 300 vacas e tem um modelo que a gente acha mais adequado, que às vezes é um modelo onde tem um gerente, tem funcionário, alguma coisa, ele mal consegue pagar a despesa da fazenda. Verdade. Né? Então a realidade mudou. E o pessoal do agro, agora que está se atentando mais para isso, que precisa ter esse profissionalismo, né? Chegou a hora de conhecimento no agro? Eu acho que passou da hora. Passou da hora, né? Passou da hora, eu tô andando muito, conversando, todo mundo tá na hora de ter conhecimento, tá na hora de entender, tá na hora de fazer conta, tá na hora de entender o mercado, não ficar tão distante. Teve um cara que falou assim, não ficar tão distante dos Faria Lima, aqueles calcinha apertada, tá na hora de a gente entender eles também. Isso, perfeito, né? A gente tá correndo contra o tempo, sim, né? Então a nossa margem chegou num ponto que a estrutura, ela cresceu tanto e a margem não acompanhou. O que nós vamos fazer para adequar essas duas realidades, né? Todo produtor que você fala aí nos últimos anos, ele está trabalhando com a margem de 10 a 15%. Essa margem, hoje, se você pegar um dinheiro a juro, ele mal paga o juro da operação. Pois é. Então você está trabalhando para o banco, você está trabalhando para o governo, porque esse dinheiro também, ele tem um custo para o banco. Sim. Quando a gente fala trabalhando para o banco, né, esse dinheiro ele custa. O banco, o Sicoob vai lá no Banco Central e capta esse dinheiro na taxa Selic, né, para poder replicar, né? Então precisa ter essa ajuda de tudo. E o Sicoob entendeu que ele não precisa ter um spread em você sobre esse financiamento, né? Ele quer ganhar em você no cartão de crédito, já que você vai ter um cartão, por que não ser do Sicoob? Já que você faz um seguro, por que não ser do Sicoob? Já que você quer ter um consórcio, por que não ser do Sicoob, que é a taxa mais barata? Então hoje nós vendemos muito mais soluções para o nosso cooperado e serviço do que propriamente o dinheiro. Vem fazer suas coisas aqui. Propriamente o dinheiro. Olha, eu te empresto um dinheiro barato. Em contrapartida, o seu seguro do seu carro, de preço a preço, você pode fazer comigo? O consórcio, o seu investimento que você tem, a sua aplicação, se eu te pagar um pouquinho melhor que outro banco, você pode trazer essa aplicação para mim? Né? Porque hoje a gente sabe que o dinheiro aplicado, ele rende 90% do CDI, sim, né? E a gente empresta ele a 100% às vezes,
Para o produtor, uma taxa hoje para o grande produtor que é de 14% é 100% da taxa Selic, né? Então, se a gente capta 90 e empresta ela a 100, nós estamos ganhando um spread de 10%. Vamos deixar esse spread dentro do Sicoob, né? Ou não vamos dar esse dinheiro para o Bradesco? Ou não vamos dar esse dinheiro para o Banco do Brasil? Porque eles estão ganhando. Sim. Né? Então, o sistema cooperativista, ele precisa pensar na cadeia como um todo. Né? O cooperado precisa entender que daquela rentabilidade, uma parte vai voltar para ele no final do exercício. Né? Então, quando você começa a entender isso, né, o sistema cooperativista ele é muito envolvente. Né? Ele é muito sábio. O sistema cooperativista é sábio. Né? Você está gastando uma parte, você está dando, mas aquilo volta para você em alguma forma de benefício, que seja em cota, que seja em melhores taxas, né? Então, esse dinheiro que a gente deixa nos grandes bancos, hoje, ele fica com você mesmo. Por isso que é o sistema de cooperação, né? Cooperado é cooperação. Agora, falando de Plano Safra 2026-2027. Renato, como que o Sicoob está preparado para esse Plano Safra 2026-2027? Já chegou dinheiro, o produtor rural ele tem que planejar, planejamento, às vezes ele deixa um pouco de lado, mas tem que ter um projeto. Como que o Sicoob está preparado para esse Plano Safra? Porque fala em cifras muito grandes, mas nós sabemos que na hora que vai chegar na ponta é diferente do que anuncia, né? Infelizmente. Sebastião, nós temos esse problema, né? O marketing é muito bom. Nossa Senhora. E a eficácia é muito pouca, né? Realmente, o Plano Safra foi lançado agora, as taxas diminuíram um pouco, isso é um acalento para o setor. Em relação ao ano passado? Em relação ao ano passado. Hoje nós vamos trabalhar com taxas em torno mais ou menos de 1 a 1,5% a menos que o ano passado. Então isso já é uma ajuda. O grande produtor sai de 14 para 12,5%, o médio de 12 para 10, né, e o pequeno de 8,5 para 7. Então nós vamos ter umas taxas mais atraentes. Né? Sim. Porém, eu volto a falar com você, o dinheiro não dá para todos. Né? Então, e nós precisamos levar o cooperado realmente aqueles que têm a necessidade de pegar, porque ainda é uma taxa elevada, é uma taxa cara. Né? Agora, também nós temos a consciência que vários investimentos não tem como parar, não tem como deixar de ser feito. Né? É que a gente falou para você, nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, nós temos que dar ração para ela, senão ela não bota. Né? Então, essa questão, principalmente do custeio, né, nós temos que continuar. Sim. Né? E para isso, nós precisamos adequar a realidade de cada produtor. Então, o que a gente está pedindo para todo produtor é cada dia um pouco mais de consciência. Né? Enquanto está todos os bancos falando para você vir pegar e usar o dinheiro sem querer saber, a gente não. A gente tem uma prudência muito grande em saber como emprestar esse dinheiro, para quem que nós vamos emprestar e se esse dinheiro realmente vai rentabilizar o produtor e vai rentabilizar a cooperativa. Renato, né? esse olhar para o custeio é importante demais, porque o produtor, às vezes, ele quer crescer, mas ele está esquecendo do custeio. Espera aí, como é que está aí? Como é que você vai girar esse ano? A gente fala muito do capital de giro, né? O produtor esquece que toda atividade, o fôlego de toda atividade é o capital de giro, não é a receita. Porque às vezes a receita vem, mas você não tem capital para poder aguentar essa receita. Né? Então, a gente fala que quando você pega um dinheiro, principalmente para capital de giro, você tem que colocar o custo dessa operação lá na frente. E essa operação, muitas vezes, ela é tranquila de se pagar. Sim. Por quê? Você vai comprar um milho agora na safra, você sabe que você vai comprar ele 12%, 14% mais barato que na hora que você for precisar. Às vezes em outubro, novembro. Né? Então é uma questão muito fácil. Vamos pegar esse dinheiro do custeio, vamos comprar, vamos antecipar a compra do milho, vamos antecipar a compra do adubo. Os produtores, os agricultores, né? Muita gente faz troca com a empresa. Sim. Vamos fazer conta quanto está saindo essa troca. Se eu pagar esse adubo agora, quanto que isso vai me rentabilizar mais? Eu te garanto que eles cobram muito mais do que os 14%. Muito mais, que eles têm que ganhar também. Né? Essa troca então, é complicado. Não existe almoço grátis. Não existe, assim, né? Alguém está pagando essa conta. Alguém está pagando. É melhor nós pagarmos, né, o produtor pegar esse dinheiro no banco, ou transmitir isso para as indústrias.
transmitir isso para as trades, né? Aí é que a gente fala, beleza, vamos fazer um negócio, mas de uma forma equalizável. Olha, tantos sacos aqui vai para pagar o adubo. Eu já vou travar. Sim. Eu já vou travar essa soja lá para 30/4. Eu sei que eu travo essa soja lá a R$110, né? Menos 14% que é o spread do que eu estou pagando de juro, eu estou travando ela a 90 e poucos, né? Ela me rentabiliza dessa forma. Então o meu custo não é 110 lá na frente, é 96 agora. Sim. Porque eu já usei esse dinheiro, né? Então essa conta que o produtor e tanto o pecuarista, principalmente o lavorista nesse momento, precisa fazer. E nós do Sicoob podemos te ajudar perfeitamente, qualquer um nesse sentido, né? Vamos fazer a conta junto? Esse adubo que você está comprando agora, quanto que ele custa à vista? Ele custa R$2.000 a tonelada. E para 30/4? Não, para 30/4 ele é 2.500. Opa, isso é 25%. Não, mas então eu vou pegar o dinheiro no banco, né? Vou pagar ele à vista e já vou travar essa soja em 30/4 para me pagar o banco, né? Então, essa troca, esse diálogo que nós tentamos oferecer ao nosso cooperado. Mas isso é conhecimento, né? Precisa ter conhecimento. Esse é conhecimento. E isso que você está falando, do cooperado chegar e conversar e vocês mostrarem um rumo para o cooperado, isso não, tenho certeza, que é um diferencial de vocês. Precisa ter conhecimento e precisa ter acessibilidade. Sim. Porque o Banco do Brasil, ele está querendo ficar cada dia mais digital, ele não quer te receber lá. Não, os bancos no interior estão fechando tudo. Ele não quer, né? Ele não quer te ir lá na sua fazenda e ver qual que é a sua necessidade. E o nosso gerente do Sicoob, ele tem por obrigação fazer isso. Ele tem que conhecer quem é o cooperado, quem é o dono do negócio, né? Então, ele tem por obrigação te ajudar. Então, vamos ver qual que é a melhor forma, né? Vamos ver qual que é... eu preciso pegar um dinheiro de 14% porque eu quero trocar meu trator. Será que está na hora de você trocar seu trator? Será que ele não aguenta um pouquinho mais? Você aguentar um pouquinho e a gente fazer um consórcio para você? Esperar a hora certa, esperar quando você colher, que você dá um lance com o seu lucro da soja? Por que você vai pagar um juro desde agora? Não, eu preciso, eu não tenho outra opção. Opa, então tudo bem. Eu preciso para poder plantar. Então nós temos que rentabilizar isso. A sua operação vai pagar essa coletadeira nova que você vai comprar? Ou é melhor você alugar? Nós falamos das máquinas mais cedo. Sim. Né? Quando você faz a conta, muitas vezes o melhor não é você comprar. E o banco, o Sicoob, ele precisa ter esse entendimento. Nós não estamos ali para poder te emprestar o dinheiro. Nós não queremos te socar o dinheiro goela abaixo. Né? Nós queremos te vender a melhor solução para o seu negócio. Até porque você é produtor rural e foi para... Não, até porque você é o dono. Não, e melhor ainda, né? Você é o dono você é o cooperado, né? E é bom as pessoas... Se der prejuízo para você, se der prejuízo para o banco, deu para você. Se der para você, deu para o banco. É bom os produtor e produtora entender isso. Quando você é cooperado, você é dono, você não é cliente, você faz parte desse sistema. Então, você não está pedindo um favor, você está na função de dono também. Melhor do que isso, Sebastião. Às vezes chegou o Renato lá que é um pequeno e chegou o Sebastião que é grande. O que puder fazer para o Sebastião, faz para o Renato. O que puder fazer para nós dois, faz para o João, faz para o Pedro, faz para a Dona Maria, que tem 5 vaquinhas lá só. Né? Então o sistema cooperativista ele é um sistema igualitário. É claro que cada um vai ter sua taxa. Sua operação é diferente. Por quê? Porque você é um grande produtor, você paga uma taxa mais alta. Sim. A Dona Maria, é uma microprodutora, ela pega um dinheiro muito subsidiado que o governo dá. Com juro bem abaixo. Com juro bem abaixo. Né? Mas o acesso ao crédito, você tem a mesma importância, você é tão dono do banco quanto a Dona Maria. Né? Então essa igualdade entre todos os cooperados, a gente tenta pregar isso no dia a dia do Sicoob. Né? Porque quando a gente fala dos juros diferentes, porque até o plano safra ele traz juros diferentes. Mas esse plano safra, que a gente fala de números, nós já falamos aqui, ele não dá nem para começar. Se nós falarmos de financiamento de produção no Brasil, o que nós precisamos e o que o plano safra é, Renato, até a gente fica, né, fica até ruim falar, mas é muito pouco perto do que é a nossa produção. Muito. Então o crédito tem que vir do privado mesmo. Tem que vir. Tem que vir do privado. E aí é onde a gente fala, né?
Hoje, o próprio mecanismo do Banco Central, a gente é obrigado a emprestar para o agro uma parcela dos nossos depósitos à vista e do nosso depósito a prazo, que são as aplicações financeiras, né? Então, existe já uma obrigatoriedade nossa de aplicar. Então, nós precisamos cumprir essa exigibilidade, né? Precisamos cumprir ela com o pequeno, com o médio e com o grande. Sim. Então, todo mundo tem a sua aplicação, né? Tem o seu espaço, né? Tem a linha de crédito para todo mundo. Isso. Tem a linha de crédito para o grande, tem a linha de crédito pequeno, tem a linha de crédito para o médio. Isso. Depende aí da atividade do produtor, da produtora rural. Isso mesmo. E é muito bacana, assim, que nessas andanças nossas pelo Sicoob, a gente visita muito case de sucesso, principalmente daqueles que são profissionais, independente do tamanho. Sim. Né? Às vezes a gente tem microprodutores que trabalha ele, a família. Nós visitamos recentemente na região de Bela Vista, uma família onde eles produzem o leite, eles fazem o requeijão e vendem na feira, né? Eles hoje pagam a faculdade da filha, hoje eles conseguem ter um carro novo para poder andar, né? Paga as obrigações financeiras deles rigorosamente em dia. Esse é um case de sucesso. É isso que o banco qualidade precisa. de vida, né? Isso que o banco... Não é satisfatório para nós, como banco, instituição financeira, tá mudando a vida de várias pessoas. Nós estamos transformando a vida daquela família, né? Então nós temos a obrigação, tanto financeira quanto social, de ajudar, né? Agora, nós precisamos ter a certeza e a garantia para todos os cooperados, para todos os donos do banco, que o seu dinheiro está sendo bem empregado. Sim. Está sendo bem gasto, né? Isso é a nossa grande preocupação hoje. Do mesmo jeito que a gente consegue, eu acho que no rural ainda menos, né? Mas da mesma forma que existem pessoas bem intencionadas, infelizmente, no meio de nós tem pessoas, às vezes, que não estão com as melhores intenções. Então, esse não é o nosso objetivo do nosso cooperado Sicoob, né? Esse cara que não investe o dinheiro corretamente, que não está aberto a escutar as orientações, não está querendo ver as transformações que o setor está acontecendo, qualquer que seja ele, seja na agropecuária, na indústria, principalmente no comércio. Hoje nós temos uma rede de cooperado muito grande do comércio varejista, o pequeno, né? E ele está em constante transformação. E o juros está caro para ele também, né? A margem dele, né? Então, quando ele emite um boleto e vai para a gente descontar, a gente tem uma preocupação se aquela taxa que ele está pagando, o produto dele está rentabilizando. Olha, você computou essa taxa de adiantamento. Consegue, né? Você tem uma taxa aí de 15% de margem, mas desses 15%, 2% é o desconto que você está fazendo. Tá tudo certo para você? Né? Você consegue fazer isso bem? Colocou isso no seu produto, na sua conta, né? Isso, né? Então, essa é a preocupação e esse é o grande diferencial do sistema cooperativista do Sicoob. Então, o Sicoob, ele traz oportunidades para o cooperado, porque o cooperado é dono, traz também oportunidades de conhecimento. Isso, conhecimento, todo lugar que eu estou indo no Brasil, o povo falou, chegou a hora do agro, o agro agora é conhecimento. Não é investir em tecnologia, não é investir em máquinas, é investir em conhecimento, porque sem conhecimento não se chega a nada. E chegou a hora de ter conhecimento do mercado financeiro. Às vezes a gente pensa que o mercado financeiro é um bicho de 7 cabeças. Está muito distante, né? Está muito distante. Está muito distante de nós. Né? Faz uma trava, faz a primeira, isso. Vê como é que foi, faz a segunda. E faz o seguro da safra. Faz o seguro. Vou fazer um seguro pequeno, vou ver como que esse trem funciona. Isso. Primeiro que você seguro não é para você usar, não. O seguro a gente tem que rezar para não usar. É um custo. Nós precisamos lembrar que o seguro é um custo. Ele tem que estar contabilizado na sua operação, no seu custo de produção. Né? Ele é uma segurança para você que, se porventura alguma coisa não acontecer correto da forma que a gente espera, você está resguardado. Você não vai ter que entrar em recuperação, você não vai para esses outros meios. Né? Até porque eu acho que toda operação financeira ela tinha já que vir com um seguro embutido. Sim. Né? É uma tranquilidade para nós do banco que estamos emprestando e para quem está pegando também. Né? Porque você concorda que a pessoa de bem, ele se sente aflito no meio de saber que pegou um dinheiro e está correndo o risco de perder aquele dinheiro. Como é que ele vai fazer para poder pagar depois? Né? Então os seguros, cada dia que passa, a gente tenta ser mais assertivo nos seguros
e está mais contextualizado com cada atividade, né? Porque o seguro até então, ele é muito caro, e ele vem se adequando. A gente vem batendo nas seguradoras, né? Né? Agora, o risco, ele precisa ser medido. Sim. Você já planta há 10 anos, você tem um histórico de chuva, você sabe que no pior ano ele ainda te rentabilizou, e se no ano muito bom ele vai te rentabilizar mais ainda. Você falou do caso do tomate, do feijão. Feijão. Né? O tomate a gente tem muitas essas contas, né? O seguro quase que não se atua no tomate, né? Por quê? Porque é uma atividade onde o risco é muito alto, né? Mas a rentabilidade também é muito alta, né? Então você tem que estar seguro disso, né? Você tem que estar seguro. Você tem que saber, aonde que às vezes, no mínimo, aquilo que vai produzir com todas as intempéries que pode acontecer vai pagar o seu custo. Então Sim. Você não precisa do seguro, né? Você já está segurado que o preço mínimo de mercado dele já te rentabiliza, né? Aí a sua margem você pode deixar ela flutuar, né? Mas em algumas atividades, por exemplo, da soja, você está no primeiro, segundo ano de soja, você não sabe bem ainda como é que produz, você não conhece bem a questão climática da região, você tem por obrigação de fazer um seguro, né? E colocar aquilo como custo. Ah, mas eu vou estar deixando de ganhar 2, 3 sacos, vai comprometer a minha lucratividade. Realmente, vai comprometer. Mas isso é uma atitude muito mais sensata. Você está trabalhando com o pé no chão. Com o pé no chão. Muita gente está alugando terra e não faz a conta. Quanto que você vai pagar de saca por esse aluguel de terra? Como é que vai girar? A soja vai dar para pagar? Você vai plantar safrinha? O que você vai plantar safrinha? Você vai aproveitar a janela? Sebastião, eu não gosto de generalizar, porque em todo lugar tem as exceções Sim. que dá certo, né? Mas quando chega uma operação para me analisar lá como conselheiro, eu sempre tento traduzir se aquele produtor não é um produtor de final de semana. Sim. Né? Não entrou para atividade, né? Esse produtor, ele sabe realmente o que ele está fazendo? A gente, não estou discriminando, pelo amor, vou citar aqui um exemplo, às vezes tem muito médico que tem fazenda. Sim. Né? Será que ele tem uma gestão profissional mesmo sendo médico? Será que ele sabe o que ele está fazendo? Ou ele tem aquilo como hobby, porque o pai gostava, porque a mãe gostava? E agora o hobby ficou caro, né? Talvez a medicina não dá conta de pagar esse hobby. Não, e outra coisa, às vezes ele tem aquilo, que é também um outro viés de pensamento, como uma solidez patrimonial. Sim. Porque a gente sabe que o investimento em terra, ele é muito sólido, muito seguro, né? Mas será que melhor do que ele tocar, não é ele arrendar? Melhor do que ele pegar um financiamento, não é ele fazer na capacidade produtiva que ele dá conta de assumir, que se der alguma coisa errado, ele não está devendo a instituição, não tá? Então, assim, são coisas que nós lá do Cicobi tentamos ter uma clareza de entendimento na hora que a gente vai promover o crédito também. Renato, muito obrigado por conversar com a Agro Tem Voz. Manda um abraço para o cooperado aí, manda um abraço para o pessoal que quer ser cooperado do Cicobi. Nós falamos de crédito rural, nós falamos de agronegócio, falamos do antes, do dentro, do depois da porteira, com o Renato, conselheiro do Cicobi. Gente, ele é produtor rural e agora ele está como conselheiro. Então ele trouxe informações aqui muito úteis para vocês. Já curte, já comente, já compartilhe. E vamos juntos, Renato. Manda um abraço pro pessoal aí. Manda um recado para o produtor e produtora rural que precisa pegar Plano Safra agora. O que ele precisa? Sebastião, primeiro queria te agradecer o espaço, né? É muito importante a gente poder levar essa voz do produtor rural também para dentro do sistema financeiro, e é isso que a gente tenta. E para aqueles que estão nos acompanhando, a gente pede entendimento, né? Vamos entender mais o nosso negócio, vamos agir com prudência. Aí, qualquer instituição, principalmente o Cicobi, o sistema cooperativista, nós estamos lá para poder ajudar, mas fazer da maneira correta, né? Fazer da maneira certa, que não seja doloroso e que seja prazeroso, né? Toda atividade, ela é rentável, né? Desde que bem tocada, bem manejada. Então a gente precisa ter esse entendimento, qualquer que seja a atividade, nós estamos falando aqui do agro, no caso, mas qualquer mercado que seja, né? Qualquer atividade que seja, conheça a sua realidade do dia a dia, conheça as suas contas, né? Trabalhe com os imprevistos, considere os imprevistos que podem acontecer. Eu tenho certeza que você, conhecendo o seu negócio e profissionalizando, tem tudo para ter sucesso. E nós somos muito carentes ainda, no agro e outros setores, de profissionalismo. E é isso que o agro precisa, é isso que o Cicobi quer oferecer para você. Conte conosco,
sente com o seu gerente, troque ideia, chame ele para uma visita, que eu tenho certeza que nós juntos vamos achar a melhor opção em financiamento e a melhor opção em investimento que você tem dentro do sistema financeiro nacional. E antes de finalizar, o sistema cooperado do Brasil é muito pequeno ainda, né? Você estava falando no início, 7%? Nós temos cerca de 7%, estamos crescendo, né? Mas em relação a outras partes do mundo, nós estamos ainda engatinhando. Então isso mostra o tanto que nós temos um caminho aberto para frente, e deixar um recado que isso me marcou quando eu entrei para o sistema cooperativista, e precisa marcar quem está nos ouvindo. Vem para o Cicobi, que aqui você é dono junto com a gente, né? Então nós vamos crescer junto, e tenho certeza que você vai ter um parceiro à sua altura para poder justificar os investimentos que você faz e o crescimento da sua atividade. Muito obrigado, Renato. Tião Parreira, o Agro Tem Voz. O recado, Renato, hein? Vem para o Cicobi que você é dono. Um abraço.